Boa noite, iniciando aí então a nossa quartas de carreira e negócio. Vou chamar a Dalva Santana, que vai participar conosco. Só um momentinho. Mandei o convite para ela. Vamos guardar aí a entrada da Dalva Santana. Estamos iniciando aí esse novo projeto. Aguardando a Dalva. Já vai se conectar. Boa Oi, noite, Dalva. boa noite, Tudo Magno. Tudo bom? bom? Boa Tudo noite. certo. Tudo tranquilo. Vamos iniciar então. Esperando o Maurício? Vamos agora chamar então o nosso convidado, Maurício, Acho que tem uns enviado. minutinhos, tem uns minutinhos ainda, né? Tem 3 minutinhos. Tem sim. Vamos já acessando Uhum. Tá, para o isso aqui. engajamento aí. Uhum. Já foi Deixa eu enviado o esperar um convite pouquinho. para ele. Ok. Ele já ele tá entrando ali, parece, né? Aham. Ah, pronto. Acho que o Maurício agora conseguiu. Vamos ver. Tá tudo tranquila a luz também para nós aí também? Tá chegando bem aí a transmissão? Tudo certinho, tudo bem tranquilo. Boa noite, Oi, Maurício. Maurício. Boa noite, pessoal. Me escutam Tudo bem? bom? Me Aham, vendo Tudo bem? tranquilo. bem. Não, tem 2 minutinhos ainda. Em Não, dois tranquilo. minutinhos, né? Aham. Sabe como é que é a estreia? A gente fica meio nervoso, tecnologia, de equipamentos, Não, Isso aí. tranquilo. Né? Testar a voz, ver se a imagem tá legal, se a iluminação os tá meus tranquilo. ângulos. Exato. Botei até um perfume, pena que não, o pessoal não sente via live. Aham. Ó, legal, eu vi que já tem colegas entrando. Leile, que trabalhou comigo na Parker, um abraço, cara. Tem, já está entrando o pessoal aí para Sim. prestigiar esse primeiro episódio de uma longa caminhada que nós vamos percorrer. Não, e o bacana assim é que a gente está com quase nosso cronograma de convidados cheio agora em setembro, né? Tá faltando só o retorno de uma colega. Mas logo tem gente, eu tenho já 2 colegas que se ofereceram para outubro, então a gente está, né? Vamos lá, né? O legal é que o pessoal começou a ver as chamadas e já começou a se cativar com o objetivo do nosso encontro, né? Sim, sim. Não, é bom porque é um bate-papo, né? E como tá numa live, assim, as pessoas ficam mais à vontade, fica um pouco mais informal, né? Embora nós vamos trabalhar com conteúdo bem interessante, que vai interessar a todos, mas essa informalidade permite, né, que as pessoas participem mais. Oi, Dani, boa noite. Obrigada por estar prestigiando a gente. Legal, vi aqui que entrou mais colegas ali. Camila, um abraço, obrigado por estar aqui. Marcelo Batista também. Ó, mais colegas entrando, né? Gabi entrou. Bem legal aqui. Vou dar um spoiler, tá? Tem Tá. convidado na live. Tem convidado novo na live, gente. Incrível. Para te ver o sucesso que já está sendo. Exatamente, né? Tem gente já. Sim, tem 2 colegas agora que se colocar à disposição, né? Eu tenho que depois conversar com vocês, né? Para ver como é que tá o cronograma também de vocês para nossas quartas-feiras. Tem bastante pessoas participando, o pessoal aí já se enganjando. É um horário muito bom, porque o pessoal já se deslocou do trabalho, é aquele momento que o pessoal já quer ver como está a atualização
assuntos, né, principalmente da nossa área, que é uma área que está em constante atividade. Sim, todo dia tem uma novidade. E eu penso que nesse horário também é o momento de relaxar e de fazer um autocuidado com si mesmo, né? De se dar esse pequeno mimo, né? De estar atualizado, de ouvir outras pessoas, de ouvir convidados. Eu acho que vai ser um horário bem bacana para a gente bater papo. Legal. Perfeito. Importante falar, né, Dalva, que no projeto aqui a gente sempre vai ter um convidado, né, durante a nossa agenda, mas também vão ter aqui, né, painéis com assuntos bem interessantes, para debater, bem alinhado com a atualidade, né? E como as empresas estão se transformando e assuntos que estão totalmente ligados à nossa carreira, ao nosso desenvolvimento, né? Então, isso é bem importante frisar aqui, né? Que vai ser sempre um horário específico para a gente se atualizar e se desafiar aí, né? A trazer conteúdo inteligente que gere valor agregado, não só para os nossos telespectadores aí da live, mas também para engajar mais gente para cá, né? Sim, bem observado, Maurício, porque assim, a gente vai ter 3 quartas-feiras, né, com convidados, obviamente, mas uma quarta-feira está reservada, né, pela quarta de sofá, de conteúdo, que a gente vai eleger um tema, né, de preferência que seja de enquete, né, com o nosso público, e a gente vai trabalhar esse tema, né, diretamente para o nosso público que escolheu e entregar, né, com valor, com conteúdo que agregue valor à carreira, ao mercado de trabalho, ao que está sendo desafiado nesse momento a todos nós. Então, eu acredito muito nisso. E esses momentos também vão oportunizar a comunicação, né? Para sanar aquelas curiosidades. O que acontece nessa profissão? Como eles atuam? Quem mais pode atuar? O que mais eu posso fazer quando eu tenho essa profissão? Então, nós vamos estar aqui nas quartas-feiras para tirar essas dúvidas e ajudar você que quer buscar mais conhecimento na nossa área. Gente, já são 6:02, né? Acho que a gente pode iniciar, né, para poder a gente não perder tempo, né? E até em respeito ao nosso público, né? Boa noite, boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que estão com a gente. A gente vai dar início, então, à nossa live, né, de quartas de mercado e carreira. Bom, nós temos um convidado especial hoje, né? Então, a gente já entrou falando, eu e o Wagner e o Maurício, né? Mas a gente dá as boas-vindas e uma boa noite, né, a todo mundo que está aqui, ao nosso time também. E dizer que o nosso convidado dessa noite vem para falar da sua trajetória pessoal e profissional. Também é meu aluno egresso da graduação e colega parceiro dos últimos 10 anos. Né? A gente tem uma história de parceria também aí nos últimos 10 anos. Após formado, né, Maurício veio a convite em várias palestras nas minhas turmas de logística e do curso de administração. Aí, em 2014, eu já atuando na coordenadoria de extensão, eu convidei o Maurício, né, a formatar as palestras e a transformar boas práticas de almoxarifado num curso de extensão. No primeiro curso de extensão dele com a gente, ele trabalhou com 3 cursos de extensão, depois ele formatou gestão de compras, negociação e sucesso, ou seja, foi um sucesso mesmo, né, Maurício? E aí ele volta, né? Ele recebe vários convites em outras instituições para dar curso de extensão. Também ele vai atender chamados também, convites, né, como professor. Por isso, né, de aluno a professor. E a partir disso, né, ele vai voar para outras instituições, ele vai também decolar na sua empresa. É isso que a gente trouxe hoje, né? A carreira e trajetória do Maurício, como é que ele começou, como é que ele chegou até aqui e ver que ele fez investimentos, né? Que tipo de investimentos ele fez, quais são as coisas que ele fez para chegar, né, até esse momento. O nosso convidado de hoje, então, é o Maurício Silva e a gente dá as boas-vindas a ele. Legal. Então, eu vou me apresentar, então, né? Meu nome é Maurício Zeferino da Silva, né? Nome corporativo Maurício Silva, nome de mercado Maurício Zeferino. E eu fui desafiado hoje a estar aqui nessa live para contar um pouquinho dessa minha trajetória e a gente bater um papo sobre a minha jornada de aluno a professor, né? Então, isso é bem interessante, que é a pauta do nosso tema. Falando um pouquinho sobre mim, porque a gente é pessoa, né? A gente tem um lado pessoal antes do profissional. Tô com 38 anos, casado com a Grace, pai da Luísa, né? E a gente tem aí uma cachorrinha que eu digo que é da marca Shih Tzu, chamada Belinha, né? Filho de uma doméstica e de um metalúrgico, e que deu sucesso aí, deu sorte nesse mercado de trabalho, né? Eu acho que é interessante colocar uma curiosidade aqui, que eu acho que a Dalva sempre conta para algumas pessoas, né?
O meu passado, eu fui DJ e promotor de eventos, tá? Antes de virar professor, para te ver, né? Eu até num treinamento eu falei, conte uma curiosidade, de DJ a professor, quase parecido com o tema da nossa live. E aí, isso é um ponto interessante. Com relação à minha carreira profissional, tá? Atualmente, hoje eu faço parte do time do Centro de Excelência da Yara, tá? É uma evolução do CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, que é tradicional hoje nas grandes empresas. Faço parte desse time, tá? E também sou professor, como a Dalva comentou, né? Dos cursos de extensão das principais faculdades aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu posso citar a UBRA, Unicinos, né? La Salle, PUC. Isso é bem interessante trazer aqui. Antes disso, na minha carreira, né? Eu tive uma experiência dentro do varejo, né? E também dentro da parte de manufatura, de indústria. E aí eu passei como as empresas de grande porte, tipo a Assum, a rede de mercados Assum, Dana, né? E a Parker Hannifin. Fora, né? Processo de consultoria e suporte, palestras em instituições de ensino em grandes empresas, né? Mas eu acho interessante aqui, eu estou aqui hoje para contar essa história, mas eu já falei bastante de mim agora na abertura. Vamos para essa live, vamos falar de temas relevantes e vamos lá, né? Perfeito, Maurício. Muito bem colocado. Pode falar, Dalva. O pessoal está entrando agora, boa noite, né? Então a gente tem ali a minha amiga de muitos anos, vamos dizer qual é o tempo, né? A Alexandra Taborda, a Gabriela também chegou, a Camila, a Juju. Gente, bem-vinda à nossa live, né? E sinto-se em casa, né? Se você fazer alguma pergunta, é só colocar aí. E um beijão para a Liane que entra agora. Gente, não sai daí que tem muita novidade. Sejam todos bem-vindos. Bom, Maurício, então, né? Você trouxe aí um pouquinho das suas experiências, um pouquinho do Maurício. Mas a gente sabe que o mercado está em constante mudança. E cada dia a pessoa, o profissional da administração, tem que estar buscando se atualizar, tem que buscar um network, tem que expandir o seu conhecimento. Então, hoje, como você descreveria para mim um profissional da administração atual? Esse profissional da área de administração hoje, tá, para estar atuando dentro das empresas e também em outros projetos, tá, ele tem que ter muita resiliência, tá? Eu acho que esse é um dos pontos muito importantes, né? A gente está numa transformação muito, muito rápida, mas muito rápida mesmo. Vamos pegar a nossa geração, né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 97, nós não tínhamos uma internet na velocidade que temos hoje, nós não tínhamos, por exemplo, Wi-Fi. Imagina, o telefone celular era totalmente analógico, né? Com aqueles números igual o de tem do posto de gasolina, né? Para colocar o número do preço. Então, nós não tínhamos tecnologia, a gente tinha que trabalhar muito mais com processos mais arcaicos, né? E o profissional de hoje, ele tem a tecnologia totalmente ao seu favor, né? E aí vem um outro jargão que eu gosto de usar, porque o profissional de hoje, ele tem que saber desaprender, reaprender e aprender novamente. Porque o Maurício, com as informações e o conhecimento que ele tinha na década de 90, ele pode usar isso como experiência para alguma coisa agora nessa década, tá? Mas ele precisa desaprender, ele precisa reaprender e aprender novos processos para isso. Então, o profissional de administração hoje, ou de tecnólogo, que é a minha formação inicial lá no início, ele precisa ter bastante resiliência e ter isso como mito para conseguir, né, gerar valor agregado dentro das suas organizações, né? A gente aprende teoria, a gente faz cursos, especializações, certificações, aquilo aí traz algum conteúdo. O que eu digo nas minhas aulas para todos os meus alunos? Qual é o diferencial de um profissional dentro da organização? É conseguir gerar valor agregado. É ele conseguir trazer para dentro da empresa uma teoria que vai dar um embasamento, mas ele tem que ter a habilidade de conseguir transformar isso para dentro da realidade da empresa. Porque na teoria é muito lindo. Depende no processo, não é tão lindo assim. E qual é a habilidade? É conseguir transformar. É conseguir adaptar aquele conceito, aquela teoria dentro da necessidade daquele momento. Com um olhar mais holístico, né? Para a gente conseguir atender a todos, né? Porque às vezes a gente corrige um problema e gera 5 problemas, né? Então, acho que esse é o diferencial hoje de um profissional de administração hoje dentro das organizações e na sua vida profissional.
Muito bem colocado, né, Maurício? Até porque, com todo esse avanço tecnológico, a comunicação ela também ficou muito mais fácil e muito mais rápida. Questões que levavam dias, através de uma correspondência, por exemplo, para chegar na década de 90, hoje, num clique, num e-mail, num WhatsApp, numa ligação, a informação já está até nós. Então, um profissional da administração, ele evoluiu também, né? Ele acabou, ele superou as expectativas para poder atender o mercado. Muito bem. Vou passar para a Dalva, então. Bom, o Maurício colocou muito bem essa questão da internet, né? Na realidade, foi a partir de agosto de 95, 94, né? Que a gente passou a ter internet com mais qualidade no Brasil, né? Eu lembro que eu li uma reportagem na Pequenas Empresas do Mandic, né? Que teve o site Mandic, teve internet, né? Ele diz assim, no dia 25 de agosto, ele diz a seguinte frase: eu fui dormir sendo o único provedor de internet no Brasil e eu amanheci com 829 concorrentes de provedor de internet, para ver a velocidade e o que o mercado tinha de ociosidade, né? Ou seja, estava, né, para explodir esse boom, né? Então ele foi dormir como o único no Brasil e levantou com 829 concorrentes, tá? Para vocês verem a magnitude, né, da concorrência, da ansiedade, né, e do que o mercado brasileiro tinha a render, né, e a ser muito maior do que a gente imaginava. Bom, Maurício, conta para nós, tá? Como é que foi a sua experiência, tá, de palestrar para os alunos, né, do curso que você formou, tá? E ainda dá uma palhinha para nós de como as palestras ajudaram você a compor o projeto, né, do primeiro curso, né, para deslanchar, né, outros cursos, né, e também a sua carreira como professor, né, e convites em outras instituições, tá? São duas perguntinhas aí bem rapidinha. Não, tranquilo. Então, Dalva, a minha experiência foi fantástica e, ao mesmo tempo, desafiadora. Porque, antes de tudo, naquela época, nessa vida de aluno, quem nunca foi convidado para apresentar um trabalho em sala de aula? Né? Né? Vocês, principalmente professores, né? Eu virei professora, assim, tendo a Dalva como professora, né? Então, esse é o desafio. E sabe o que é um dado importante aqui, Dalva, para trazer? É que 60% da população, principalmente os estudantes, eles têm pavor, vergonha de falar em público. E eu pensei, quando fui convidado, putz, será que eu vou entrar nessa estatística ou não? E eu fui desafiado a não entrar nessa estatística, né? E aí, nessa minha jornada de estudante, eu disse, eu vou fazer essa apresentação. Então, foi um trabalho em sala de aula, que a gente tinha que trazer um case aplicado, ou que estava para entrar na empresa. Eu trouxe um case na época, quando eu entrei na Yara. E aí, eu disse assim, vamos colocar aqui no grupo para usar como experiência, até mesmo para trazer input dos colegas. Aí o pessoal gostou. Eu lembro, né, da professora falando, vai ter que apresentar. Eu digo, já que eu trouxe o case, alguém apresenta. Aí o pessoal, não, Maurício, apresenta tu. Porque tu se posiciona bem, tu consegue falar legal, teu tom de voz é não sei o quê. Aí veio aquela questão de para sair, né? Quem nunca passou por um trabalho de turma, né, em sala de aula, e dizendo assim, tem alguém que faz? Deixa fazer. Vamos na carona. Infelizmente, a gente tem alunos assim. E eu sempre entendi isso como uma oportunidade de eu aprender, de eu assumir essas responsabilidades e de me expor. E aí eu fiz a apresentação. Aí a professora, e a Dalva sempre me lembra, que eu sempre confundo, é a Cláudia, né, Dalva? Professora Maria Cláudia. Maria Cláudia, isso. Ela olhou a apresentação e assim, Maurício, fantástico, eu nunca tinha visto algo estruturado, barará, barará. E eu, que legal. E aí, assim, eu vou te botar na semana acadêmica da logística lá, para apresentar. E aí era a turma da Dalva, né? E aí eu fui lá, o Maurício, para um auditório, 180, 200 pessoas, porque foram várias turmas, e foi o Maurício lá apresentar. E ainda mais, fui desafiado atrás do teu coordenador da Yara. Eu não sei se o Carlos está aqui na live, mas o Carlos Ramos veio, né, participou, e foi o Maurício apresentar lá, pela primeira vez. 200 e poucas pessoas dentro de um auditório da Ubra, né? Eu nervoso, né? Usava ou não microfone, e eu com essa minha voz alta, que assim, eu vou no gogó mesmo, não precisa microfone. O pessoal no fundo tá me ouvindo? Tô ouvindo, então vamos assim mesmo. Né? Porque como é que eu ia segurar aquilo ali? Eu nunca tinha treinado o microfone. E aí eu apresentei. E aí quando eu apresentei na próxima aula de logística com a Dalva, Maurício, vamos conversar. Tu já pensou em colocar esse teu projeto numa aula, fazer uma aula e tudo? Eu disse, Dalva, nunca pensei, mas agora estou pensando.
E aí a Dalva me ajudou, a gente montou isso, e aí isso me ajudou a construir o curso, esse de melhores práticas de almoxarifado, que foi uma implementação que a gente fez na Yara. E a gente sentou, organizou, criou a ementa, né? A Dalva trouxe toda a experiência dela acadêmica de como elaborar uma aula, de tudo mais, e eu montei isso. E eu montei e publicamos, e numa semana, né, Dalva? Lotado, esgotado. Nós colocamos, esgotou, né? Teve uma empresa que comprou vários cursos. E aí Maurício, vamos fazer a versão 2? Vamos fazer a versão 2. Então, isso me ajudou. Então, eu acho que essa foi a minha experiência, né? Para abrir essa palestra. E como é que ela ajudou a compor essas novas aulas? Eu percebi, né, que a gente tem um modelo de aula, e aí tem algumas empresas que entenderam isso agora no mercado, né, e não é jabá, qualquer uma empresa que percebeu isso, que a gente tinha que mudar a forma de ensino. E eu, naquela época, né, Dalva, há 10 anos atrás, eu já pensava diferente. Cara, eu tenho que fazer um curso totalmente mão na massa, conectado com a necessidade do aluno. Ele tem que vir aqui suprir as suas necessidades. A gente montou, né, Dalva? Até quando a gente pediu 2 salas de aula para fazer o curso, como assim 2 salas de aula? Sim, porque eu vou ter uma para dinâmica e outra para executar as atividades, para não ter interferência externa, para o pessoal focar. E aí isso trouxe muita experiência, né? As palestras, né? Como é que eu faço o público ficar conectado comigo, eu perceber como é que o ambiente está reagindo, para não ser uma aturação, né? A gente tem um costume como aluno de algumas palestras, em algumas aulas, a gente aturar. E eu não queria isso para mim. Eu queria ser desafiado que os meus palestrantes, né? O meu auditório, meus alunos, eles não iam ter que me aturar. Eles iam, né, viver uma experiência diferenciada numa palestra, num workshop ou numa sala de aula. Acho que é isso, Dalva. Não sei se eu consegui responder tudo, mas é nessa linha. Não, é show de bola, Maurício. Acho que é importante sinalizar, né, que foi uma construção natural, né, de palestras, cursos, né, você também perceber uma coisa assim também que o Maurício fez nos cursos. Claro que a gente no curso livre, no curso de extensão, a gente avalia o professor, né? Além da nossa avaliação, né, pela coordenadoria, o Maurício ainda fazia a avaliação dele porque ele queria perceber outras nuances de mercado. Eu quero aproveitar também e dar uma boa noite para a Fábia, uma boa noite para a Vivian Dornelles, né, para o Roger e para a Romina Mesones, né, da agência de turismo, né? Gente, obrigada pela presença, né? E os demais estão chegando agora, né? A gente dá as boas-vindas também, né, Wagner? Tem aluno meu aí na live, hein? Sejam bem-vindos. O Nicolas é aluno meu. Bom, Wagner, é contigo agora, Wagner. Perfeito. Escutando o Maurício agora falando, eu tive alguns momentos de nostalgia. Quando nós começamos na carreira de educação, essa questão, que nem foi colocada do TCC, o nervosismo na barriga, ela é constante, né? Mas ela é muito prazerosa, porque trabalhar com a educação é recompensador. E além do mais, quando nós trabalhamos com coisas que nós amamos tanto, por exemplo, a própria administração, né? Alguém tem que ensinar. Nós sabemos muitos profissionais que atuam e executam perfeitamente seus trabalhos. Inclusive, muitos vão estar aqui conversando conosco nas lives, falando das suas práticas e trazendo essas experiências de carreira e negócios, tá? Mas aproveitando essa colocação do Maurício, eu tenho uma pergunta para fazer, tá? Que seria, já nessa experiência de sala de aula, de atuação, ela mudou a tua percepção também em relação às diversas gerações que nós encontramos atuando no mercado, né? Hoje nós temos várias células que há 20 anos atrás não eram citadas, não eram vistas e não eram, como é que eu posso dizer, destacadas dentro da questão da administração. E hoje, essa tua relação com essa diversidade e o mercado, como é que tu pode me relatar isso? Então, Wagner, eu acho que essa diversidade ela é incrível e ela só enriquece. No momento que no primeiro curso que eu fiz, onde eu tinha alunos que tinha a metade da minha idade, praticamente, novinho ali, sabe? Um menor aprendiz que a empresa deu a oportunidade de fazer o curso. E pessoas que têm 4 vezes a minha idade, né? No que fala aqui de idade, né? A quantidade de mulheres no treinamento, né? De estoque, é uma coisa, um ambiente que há pouco tempo atrás era totalmente masculino, sabe? Essa turma foi muito diversa, porque eu tive uma pessoa com uma dificuldade, né? Ela era
surda e muda, então teve lá uma pessoa que fazia a interpretação e a gente trazia. Tinha uma pessoa que era, a gente chama aqui de castelhano, né? Um cara que era da Argentina, então numa mesma turma, na minha primeira turma com todos esses desafios. E outra, né, é que com conhecimento diferente. Então, o que eu fiz? Primeiro é a dicção. É de como eu vou falar. Porque essa pessoa que era surda e muda, ela lia lábios. Então, eu tenho a tendência de falar mais rápido. Então, eu tenho que falar mais devagar, né? A questão de termos, né? Então, assim, num ambiente... E aqui, sendo muito sincero, né? Há muito tempo atrás, num ambiente que só tinha homens, eu sou formado sou técnico em mecânico, né? No meu curso era só homem. Então, assim, a forma de falar já muda. Então, isso é uma coisa que muda também, né? Termos que a gente utiliza. Então, assim, foi muito enriquecedor. Porque eu tinha gente com deficiência visual, gente com deficiência auditiva, vários desnivelamentos de conhecimento. Então, a aula lá no início a gente nivela, traz conceitos, revisa propósito, seta as expectativas. Então, isso é o grande desafio. E eu achei isso fantástico, porque eu consegui equalizar e trazer uma informação que auxilia a todos. E o material também, então, assim, tem gente que gosta de ouvir, então eu falo bastante. Então, tem gente que gosta do slide, então tá ali o slide no quadro, né? Eu escrevo bastante, porque tem gente que gosta de escrever, a gente antecipa a apostila, porque tem gente que gosta de imprimir. Então, assim, atende a todos. E isso não foi assim, o Maurício, a gente aprendeu, a gente entendeu, né? A gente trouxe a experiência de quando é aluno, a gente conversa em corredores de faculdade, de curso, só veio o slide, que ruim, não veio a apostila. Então, tudo isso eu tomava nota e dizia, cara, isso tem que mudar, porque as pessoas têm formas diferentes de aprender. E quando eu consigo fazer isso dentro de sala de aula, conseguindo atender a todos, eu acho que eu consegui atingir o objetivo, né? De conseguir trazer essa execução. Então, isso me trouxe muita experiência para isso, Wagner. Ótimo ouvir isso, porque cada vez mais a diversidade ela está no mercado. Constantemente está sendo agregado muito mais pessoas diferentes do que iguais, né? Essa questão que tu coloca, principalmente do curso de mecânica. Hoje, se nós formos a um curso de mecânico, com certeza vão ter mulheres, né? A cidade que eu moro, por exemplo, nós temos muitas mulheres estudando para a área da construção civil. E isso é muito importante, é a liberdade desses espaços que transformam o mundo dos negócios e as carreiras profissionais mais competitivas e igualitárias, né? Onde tem o espaço para todos. Muito bem colocado. Passar para a professora Dalva, então. Uma coisa assim, só resgatando, né, aquela questão que o Maurício falou, assim, Wagner, a questão que, hoje tem mais mulheres, né? Um dado interessante que a gente sempre pesquisou, né, enquanto a gente estava à frente dos cursos livres e de pós, nos cursos livres, né, que são os cursos rápidos que a gente fala hoje, 82% são mulheres que fazem. Tá? Os cursos livres, essas capacitações mais pontuais. E a gente tem ali quase 60% hoje são mulheres, né, que fazem pós-graduação. Em alguns cursos de pós, são quase 80%, né? Alguns cursos bem específicos. Então, assim, as mulheres realmente, né, elas estão procurando mais conhecimento, mais experiência, né, e aprender mais. Então, isso é um dado bem importante, assim, que a gente traz, né, para poder, que é um momento que a gente está vivendo. Maurício, uma coisa que eu queria saber assim, de ti, né? Acho que também o pessoal está participando aqui com a gente, também talvez tenha essa mesma curiosidade, tá? O que aquele projeto Sala de Aula, tá, moldou a sua carreira, tá? E por que, na época, você trabalhava na empresa, né, numa empresa terceirizada na Yara, né? Como é que isso se conectou, né? Como é que isso transformou a sua carreira, né? E como é que você saiu de terceirizado, né, para um funcionário efetivo lá na Yara? Acho que é bem bacana essa história de vida que você tem. Não, legal. Eu tinha recém saído da Metal Mecânica, né, da Parker, né, trabalhava com o Leila, eu acho que o Leila ainda está aqui. E aí entrei como terceiro na Yara, né, num segmento muito parecido. E tinha começado a minha carreira acadêmica, porque quando a gente trabalha em varejo, a gente tem uma jornada bem diferente de quem trabalha na indústria, né. E aí beleza, terceiro na Yara. Lá era muito normal de tu trabalhar por um período e não ser efetivado, porque tinha safras, aquelas coisas todas. Então, o contrato era, né, finito, tinha uma data para terminar, era determinado.
E eu, ok, beleza, vamos lá. E aí o gestor, ele conversou comigo, ele gostou muito na entrevista, disse, cara, eu vou te dar um desafio que normalmente eu não dou para ninguém que é terceiro. A gente tem que organizar, a gente tem que implementar um projeto de gestão de estoques e de usar MRP aqui. E eu, não, legal, assumo, não tem problema nenhum, já fiz isso antes, né? E ok. E fui fazer. E aí, quando eu comecei a perceber que nós tínhamos sistema, que nós tínhamos estrutura, que estava tudo em mão, era só fazer acontecer com o apoio da gestão, eu digo, beleza, vamos montar um cronograma, vamos executar, vamos escalonar, vamos fazer o engajamento da gestão, das áreas envolvidas, e foi lá o Maurício desenhar o projeto e implementar. E a gente implementou. E aí que foi a chancela, né? Porque eu fui uma das pouquíssimas exceções a serem promovidos dentro da Yara. E eu saí promovido e entrei, né, como efetivo dentro da Yara por causa desse projeto. Então, foi um desafio longo, né, e muito duro. E é o que acontece muito nisso, né? A gente pega o varejo, por exemplo, lá, pessoas que são contratadas, por exemplo, para aquelas datas festivas, né? Páscoa, Natal, Ano Novo. E ali, se tu mostrar que tu te compromete, mesmo sabendo que tu não pode ser efetivado, o gestor, ele vai enxergar de forma diferente. Ele vai ver que a entrega é diferenciada. Ele vai ver que você está comprometido. E com certeza isso vai pesar, porque ele vai olhar para a equipe dele e vai ver, cara, eu tenho gente que está entregando mais. E vai avaliar se aquilo ali é só fogo de palha ou aquele velho ditado, vassoura nova vai bem. Ele vai ver a entrega aqui, porque o gestor ele conhece de pessoas, ou deveria conhecer, né? E aí eu fui efetivado. E aquilo ali foi o meu pontapé dentro da minha trajetória dentro da Yara. Passei por várias áreas, saí da planta com muito orgulho, fui para o escritório. Quando eu volto para a planta lá para dar treinamentos, melhoria, desenvolvimento, projetos, muito faceiro, porque é lá onde eu comecei. Então, isso foi fundamental, Dalva, esse projeto. Além de dar visibilidade na faculdade e abrir uma porta como professor, também abriu uma porta na minha carreira e na minha jornada, que eu já ouvi da presidência da empresa, de muitos colegas, que é uma jornada muito bonita, porque ela tem um crescimento, né? Ela mostra, né? Ela é sustentável, ela é embasada, né? Ser reconhecido pelos colegas como uma referência, que tem papel de liderança. Isso mostra que eu fiz muita coisa certa no passado. E é isso que é interessante, né? Que eu sempre conversei contigo, Dalva. Principalmente nos nossos cafezinhos lá na época da Ubra, né? Mas acho que é isso, Dalva. Eu acho assim, é importante a gente pontuar essas coisas, que às vezes aqueles trabalhos de sala de aula, né? Um desafio que às vezes o professor, o educador passa em sala de aula, um trabalho mais prático, né? É uma oportunidade assim de você estar realmente tentando. Onde é que eu posso aplicar, né? Às vezes você pode aplicar na própria empresa que trabalha e isso vai criar visibilidades, né? Que você nem imagina aonde possam te levar. É assim também como o trabalho final de conclusão, né? Hoje a maioria são optativos, né? Mas o trabalho de conclusão, existem grandes empresas hoje que também selecionam, né, o aluno pela experiência que ele teve no trabalho final de curso. Então, eu encaro todas as questões, um trabalho bem elaborado, prático, um projeto prático em sala de aula, um TCC, ou alguma atividade que você se desafia, né, dada pelo professor, com uma oportunidade não só, né, entre os pares na sala de aula, mas um trabalho aplicado dentro da empresa, né, dentro de uma oportunidade, né, de um problema que você reconheceu, que você precisa dar uma solução, como uma grande oportunidade na empresa. E isso mostra, né, Dalva, fazendo um gancho, do quão é importante as atividades em sala de aula, tá? Porque ali tu pode errar, ali tu tem um professor para dar o suporte, né? Tu tem os colegas, tu pode conversar, tu pode ir na literatura. Às vezes tu não tem esse time, essa flexibilidade dentro das organizações. Então, exatamente. Eu sempre usava isso, eu sempre... Tipo assim, tem um trabalho em grupo, o pessoal às vezes, eu quero fazer trabalho com o Maurício, na pós e tudo mais, até às vezes agora em dinâmicas dentro da empresa. Eu estou em constante treinamento, eu estou agora num projeto dentro da empresa do Delta, que é a implementação da metodologia Lean, sabe? É lindo isso. E o pessoal, não, vou fazer com o Maurício puxa, não sei o quê. Então, assim, não é o meu perfil, mas pode ser desenvolvido por qualquer um, sabe? Bota embaixo do braço e faz, gente. Essa oportunidade. E eu falo para a Dalva, né, com relação ao ensino, né? O ensino é o único serviço no Brasil que a gente não exige 100% daquilo que contrata, né? Tipo uma pista de boliche. Se tu terminar 1 minuto antes, o pessoal fica louco. Mas se o professor dizer, não, vamos encerrar hoje às 10, a aula até às 10h30, ninguém critica.
eu já fico pensando, perdi meia hora. Perdi Claro, 30 minutos. cada minuto, né? Cada minuto é um aprendizado. Eu queria aproveitar agora, mandar um beijão para a Lídia, que está aqui, entrou agora há pouco, né? Nossa Lídia, né? Lídia, ó, né? Para Daniele, né? Para Leile, Roberto, para o Robson. Gente, damos as boas-vindas, né? E fiquem com a gente grudadinho, que tem muito mais. Perfeito. O Maurício colocou um dos aspectos que o mercado e os profissionais estão sempre de olho, que é a proatividade, né? Aquilo que o colaborador tem a acrescentar mais e traz muito bem a colocação dele quando as práticas em sala de aula despertam esses conhecimentos. E a Dalva complementa, então, colocando que nós levando, quando nós, digo profissionais, levamos para a empresa soluções de problemas, mostra o quanto estamos comprometidos com a empresa. E esse valor é devolvido para nós, também com o comprometimento deles na nossa carreira e crescimento pessoal e profissional. Muito bem colocado. Então, Maurício, já que nós falamos um pouquinho de sistema, um pouquinho de sala de aula, estamos, através do Instagram conectados, queria falar sobre as questões dos profissionais em atuação e negociação nessa realidade, na realidade tecnológica e digital, né? O que hoje, na tua profissão e nas tuas relações com demais profissionais e até mesmo na atuação da educação, a tecnologia se faz presente e necessária? Totalmente, né? Totalmente. Vamos lá. Eu já era um fã de tecnologia, tá? E eu me lembro que, trazendo um pouquinho para a realidade dentro da Yara, né? Tipo assim, cara, será que o Maurício precisa sair do Rio Grande do Sul e ir lá para o São Luís de Maranhão, dar um treinamento ou fazer uma apresentação junto ao fornecedor? A gente não tinha tanta disponibilidade na época, né? Tinha aquelas salas de telefonema que tu entrava lá, digitava um número e daqui a pouco tava falando, fulano entrou na reunião, porque tu falava o teu nome e assim vai indo. Uhum. Mas já economizava, né? E hoje, gente, com vários aplicativos de reunião, de teleconferência, conseguindo disponibilizar, não tem desculpa, tá? E o legal que das tecnologias agora, elas são intuitivas. Eu digo pela minha pequena. A minha pequena sabe fazer live no Instagram. A Luísa, de 8 anos, faz uma live. Ela vai lá, aí aqui, ó. Tu tem que ver ela ensinando a minha mãe, né, a mexer no Instagram, no Facebook, como é que salva uma figurinha no WhatsApp, porque é intuitivo. Então, como a tecnologia ela é intuitiva, a gente precisa se levar. E eu sei que as pessoas que são de uma geração um pouquinho anterior têm essa dificuldade, mas é a questão de pegar a prática. A tecnologia ela veio para não sair mais. Então, assim, reuniões, negociações, né? E aí eu tenho uma coisa que eu estou revendo no meu próprio curso de negociação, né? Que eu digo assim, faça a negociação presencial. A negociação básica, aquela que a gente tem que fazer, que a gente consegue ver expressão facial, entender, né, como é que o corpo está respondendo e coisa e tal, ela é essencial. Talvez hoje não precisa mais, mas ela tem esse recurso de estar visualizando. Então eu consigo perceber se o Wagner está prestando atenção em mim, que ele está concordando comigo, que a Dalva está prestando atenção em mim, não está olhando o seu WhatsApp, celular e outra coisa. Então, assim, a tecnologia ela veio para ficar. Isso nós falando de live. Mas a gente tem soluções, gente, muito, muito, muito interessantes no mercado. Eu digo no meu curso de gestão de estoques e de negociação, tá? Que eu digo assim, colocar pedido no pedido de compras, lá no gestão de compras, eu posso montar uma macro no Excel que ele roda, né? No gestão de estoques, eu consigo rodar uma macro que faça lá a conciliação do que é contato versus sistema, num Excel. Então, assim, a tecnologia ela está aí. Então, a gente tem que ter a habilidade de usar a tecnologia ao nosso favor, de usar os recursos, de combinar soluções cloud com soluções fixas, outras ferramentas. Vamos usar lá um portal de compras, um BI, um RP, uma tabela de Excel, um arquivo TXT, consolidar isso, trazer informações. Eu estou trabalhando com um colega, acho que o Nicolas está aqui, que está trabalhando dessa forma, a gente bateu um papo sobre isso. Então, assim, esse é o diferencial. A tecnologia ela veio para ficar. E nós precisamos entender de tecnologia, saber, no mínimo, o básico, para não ficar perdido. Só que o mais importante de tudo, não adianta dominar a tecnologia. Na estrutura,
a gente tem que saber qual é o processo. Porque a gente não tiver um processo definido, uma estratégia definida, não adianta ter o melhor sistema ou a melhor tecnologia, porque isso vem antes. Se eu não tiver um processo desenhado, saber o que eu quero, saber qual é o produto final disso, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir ou não ter minha carteira de motorista. Não, perfeita a tua colocação, né? Até buscando uma fala tua anterior da questão da resiliência, nós passamos num processo agora, o mundo passou, né, em prol da questão do Covid, aonde as pessoas tiveram que, em poucos instantes, se conectar, né? Tudo mudou. O supermercado mudou, visitar a família no domingo mudou, o estudar mudou. Então, toda a questão, principalmente o home office que veio e ficou, né, muitas profissões aderiram a isso, também está muito atrelado à questão da tecnologia. E isso não é só para o administrador, é para todos os outros profissionais também, né? Nós temos, em um clique, um carro na frente de casa chamado pelo Uber, né? Antes tu tinha que ir até o ponto de táxi, tu pode dar um clique e vem a entrega da tua comida. Antes você tinha que conseguir um número para depois ter o contato do restaurante. Você tem várias situações que hoje o celular ou outros aplicativos estão nos aproximando quanto negócios, né? E já aproveitando, falando dessa questão de negócios e carreiras, eu deixo aqui para os nossos telespectadores o convite, né, para continuar acompanhando aí as nossas quartas, que é justamente esse nosso objetivo, aproximar de você e levar até você conteúdos e assuntos atuais. Dalva? Ok. Uma coisa assim que eu vejo, né, que a gente conversou há umas 3 semanas atrás, é essa questão da tecnologia, né, de como o Covid, né, ele trouxe essa mudança de hábito, né, trouxe muito forte a questão do home office, né, e agora da hibridez, né, das formas de trabalhar. Então, hoje, o home, você ficou em casa, mas agora tem uma busca de um home mais híbrido, né, algumas vezes na empresa, outras em casa, ou seja, a gente antecipou aí 10 anos, né, lá da frente, né, para cá, com a questão do Covid. Isso ressignificou, né? Reformatou a forma de trabalhar, a velocidade com que a gente trabalha. Então, assim, a gente está muito mais conectado a tudo, né? E a todos. E também a questão que o Wagner lembrou bem, né? Da questão da resiliência, né? Do se recuperar rapidamente para o próximo desafio, do se recuperar rapidamente, né? Para as coisas que vão chegando, né? E você continuar seguindo em frente, né? Continuar a nadar, como se diz, né? Mas é importante que isso trouxe novas habilidades, né? Novas competências para o profissional em função também da Covid, que vale lembrar. Maurício, uma coisa assim que eu queria ver contigo, e talvez seja a curiosidade de muitos, né, que estão aqui com a gente, ainda nessa direção, né, da carreira dentro da Yara, tá? Como é que você avalia, né, a partir de tudo isso que a gente conversou, né, e as perguntas que teve até o momento, como é que você avalia de forma, não precisa ser linear, né, o seu crescimento na empresa, tá? E ainda, como é que a formação, né, é continuada, né, a educação, porque você tá continuamente estudando, tá? Contribui, né, para esse desenvolvimento. Legal. A minha evolução dentro da empresa, eu me pergunto ainda, é uma baita pergunta, às vezes eu fico me perguntando como conseguir, né, crescer, evoluir e tudo mais. Eu tenho certeza que o crescimento ele foi sólido, ele foi meritocrático, tá? E protagonista, tá? Uhum. No começo ele foi bem complicado, né? Porque é muito novo, né? Imagina, né? Largar um projeto, por exemplo, com um terceiro, né? E aí eu vou falar que a pessoa vai entender, né? Putz, ganhei uma carta branca, né? Uma parda, tava começando a ficar branca, né? Com relação a isso. E aí a gente foi adquirindo, né? Foi dando, foi evoluindo. A empresa cresceu. Quando eu entrei, era uma empresa que tinha recém comprado uma empresa familiar. A empresa hoje triplicou. Gente, sabe o que é triplicar uma empresa em menos de 10 anos? Né? Ela triplicou de tamanho. Então, não só o tamanho da empresa triplicou, mas também o mundo mudou, as coisas mudaram. E se o Maurício não tivesse buscado conhecimento, buscado novos treinamentos, feito pós-graduação, feito uma outra graduação,
certificações, né? Não sei se eu chegaria até aqui, porque a gente aprende a todo momento. Eu aprendo com a minha pequena. Eu aprendi que matemática não se ensina mais, né? Vai lá no quadro. Tem um tal de... Como é que... Eu não me lembro agora de... É um negocinho mágico lá que tu coloca lá e monta centena e dezena para a pessoa conseguir admirar e entender. E eu, cara, mudou. Para te ver como as coisas mudam, a evolução da educação. E a gente tem que evoluir também. A gente tem que buscar conhecimento naqueles assuntos que estão no momento da empresa. Vou dar um exemplo aqui. Tá falando de Lean? Busca Lean. Tá falando de Change Management? Busca informação sobre Change Management. Estão falando de novos processos? Vamos buscar conhecimento de novos processos. Estão falando de resiliência? Vamos ler sobre resiliência, né? Vamos buscar novas informações. Estão falando de mapeamento de processo? Vamos entender o que é mapeamento de processo e quais os assuntos correlacionados. Busque informação. Mas também não busque só informação naquela área. Busque informações aleatórias, né? Cursos de outras áreas para a gente abrir a mente. A gente sempre traz uma informação para cá. Assistam palestras, vivam workshops, leiam literaturas. Então, assim, o conhecimento a gente tem que buscar de forma contínua. O nosso cérebro precisa estar aprendendo a todo momento. A gente tem que sair da zona de conforto. Então, assim... A curiosidade é muito importante, né, Maurício? Ser curioso constantemente é muito importante. Exatamente. Esse para te dizer, né? É um dos valores da empresa que eu trabalho no momento. É curiosidade. É com a curiosidade que há 100 e poucos anos atrás se criou o fertilizante, por exemplo. Imagina, né? Foi com a curiosidade que a gente entendeu que não precisava estar conectado por um fio para poder falar, né? Imagina na década de 90, 80, falar assim, tu vai falar no telefone celular sem estar conectado. Curiosidade, aprender com isso, de como é que funciona, né? Recentemente, eu fiz aquele curso, aquela certificação que teve agora numa instituição que veio a Malala, que ela diz assim, eu faço programação. Tipo assim, cara, programação, o que tem a ver? A programação te traz conhecimento lógico das coisas, de como é que funcionam, sabe? E eu busco informações. Às vezes a gente está num papo aqui e fala, estamos falando da rebimboca da parafuseta. Cara, eu fico assim, não conheço, eu vou lá e pesquiso. O que é a rebimboca da parafuseta? E aí eu tenho a informação para trazer. O pessoal até às vezes me apelidam de o Maurício é o Google, porque ele sempre conhece. Está falando, vou lá, pesquiso, trago. Porque é conhecimento, entendeu? Eu consigo, de alguma forma, fazer as conexões. Né? Maurício, dentro de aula. Eu acho que uma coisa assim bacana dessa tua fala, né? A curiosidade hoje ela é uma perspectiva, é uma vertente, né? Uma outra coisa assim que você trouxe na tua fala é experienciar, né? Ou seja, tu tem que provar, né? Experimentar as coisas, né? Porque antigamente, assim, quando eu era aluna, não, você só pode ler um livro de cada vez, né? Você lê um livro, termina e você começa outro. Na realidade, tá? Hoje tem que ser fora da caixa. Ninguém disse que você fez administração na graduação, que você precisa fazer um curso, né? Na pós-graduação, também de gestão. Você pode fazer um curso de programação, você pode fazer um curso tributário, você pode fazer um curso de saúde coletiva, por exemplo. Você pode ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Entre o intervalo de um, você pega o outro, né? Porque você precisa hoje ter muito conhecimento, né? E ir atrás de muito conhecimento, e você precisa ser curioso. Então, hoje, experimentar curiosidade, né? E não ser mais linear. O século XXI é marcado pela não linearidade. Você não precisa ser linear na formação acadêmica, né? Nem na questão profissional. Você pode, né, ser fora da caixa. Inclusive, tem instituições como a CAPES, por exemplo, que ela incentiva, né, que você faça, de repente, seu mestrado, doutorado, não na área original de formação na graduação. Que você saia fora e seja curioso. Então, hoje, a curiosidade, experimentar coisas novas, ler coisas que às vezes não são da área de formação, mas é de uma outra área, vai enriquecer o seu conteúdo base, a sua base de formação. Então, é uma outra pegada, é um outro universo, né? É um mundo globalizado que você está, né, nele, e precisa conhecer tudo. Então, quando eu ouvi a Malala falar sobre programação, mas é isso mesmo, te formou em administração, não tem problema fazer um pós-engenharia em programação em outra área. Inclusive, é salutar, é bem-vindo. O importante é não parar, né? Exatamente. Bom, quero agradecer então a todos os convidados, a todos os participantes, ao nosso convidado, né? Estamos chegando, Dalva, naquele momento em que
infelizmente acaba. A Sim. gente sabe que tudo tem um fim. Eu quero agradecer aos meus amigos, alunos, pessoas que estão participando, né, que estão aí comentando. Tem bastante assunto que eu estou de olho aqui. A Leonice, né, precisamos nos reinventar todos os dias no meio de uma pandemia. A tecnologia mostrou que é possível estarmos próximos, mesmo que de uma forma online. E isso é muito legal, a tua colocação, porque nós estamos próximos de vocês, né? Estamos aqui disponíveis para vocês trocarem uma ideia com nós, baterem um papo, perguntarem, trazerem conhecimentos, porque esse processo aqui é um processo de ensino-aprendizagem. Nós também estamos aprendendo hoje, nós aprendemos bastante aí com o Maurício, trazendo toda a sua prática e experiência de aluno a professor. Eu acho uma coisa importante assim, né? Que cada quarta-feira, né, a gente vai ter uma novidade. Então, para a semana que vem, a gente vai estar juntos novamente. E casualmente, né, no dia 9 de setembro é o dia do administrador. Então, a gente vai dedicar a nossa próxima live no dia 8/9 para falar um pouquinho sobre essa profissão, mas especialmente que todos nós, de alguma forma, administramos, fazendo gestão e se aproveitar em todas as áreas, tá? Então, a gente vai trabalhar esse assunto. A gente quer agradecer também ao Maurício, né? Eu já conheço meu colega, meu parceiro já há muito tempo. É um baita profissional. Vai se juntar ao nosso time também na próxima quarta-feira, né? Como participante. E a gente quer muito agradecer a quem veio hoje, né? E a gente realmente aprende junto. Vocês aprendem junto, a gente também aprende uns com os outros, né? E o compartilhamento multiplicado é isso que faz a diferença na nossa carreira, né? No mercado de trabalho, nas coisas, nas conexões em que a gente atua hoje. Então, a gente agradece. A gente vai procurar fazer enquetes também sobre temas que vocês achem que é importante a gente debater, mas vamos estar em pesquisa constante para sempre trazer aquele tema, né, que vai atualizar, aquele tema que vai, né, deixar vocês em dia. E as quartas-feiras é para isso, de mercado e carreira. A gente encerra aqui, muito orgulhoso que vocês estão aqui com a gente, né, muito... se sentindo muito acolhido por vocês, tá? E eu queria que o Maurício, né, desse para nós as dicas finais, né? De carreira, de trajetória, né? Maurício, dicas aí para a gente finalizar, né, com chave de ouro, a nossa quarta de mercado e carreira. Legal. Eu vou inovar nas dicas, tá, Dalva? Não vou só dar dica para carreira, mas vou dar uma dica bem abrangente, né? Porque a gente tem que ser inovador. Gente, com relação, eu vou dar uma dica comportamental, tá? Resiliência. Aprender, reaprender e aprender de novo é fundamental, gente. É fundamental para isso. A gente já falou no meio da nossa live. Busque novos conhecimentos. Busquem sempre olhar conhecimentos em alguns assuntos aleatórios, mas principalmente na sua área de atuação. É isso que eu vou dar comportamental. Vou dar dica aqui de série, tá? Eu tenho uma série muito legal que eu acho interessante, que faz todo um combinado. A Dalva é fã e eu também sou fã, que é Suits. É fantástico. Eu já olhei toda a temporada. Trabalho em pressão, como trazer vida pessoal com a vida profissional, a habilidade de conversação, de negociação, fantástico. E aí eu também gosto de dar e eu gosto de séries que fazem esse link, né, com assuntos, com teorias do dia a dia, né, e com conceitos, né, principalmente que a gente aprende na faculdade. Vou dar uma série aqui brasileira. A gente sabe que as séries brasileiras ela tem um apelo sexual, paciência, mas é fantástica, que é a da HBO, que é O Negócio, que é como eu coloquei práticas de marketing num processo, né, de garotas de programa. Então, assim, tu quer ter um banho de o que é marketing e tu pode colocar marketing em qualquer negócio. E esse é o conteúdo da série. Fica uma série aqui bem interessante para vocês verem. E com relação a livro, eu sugiro o livro que a gente... é uma leitura simples, fácil. Oba Problemas, tá? Do Roberto, deixa eu ver o nome aqui certinho, Chiniachik, tá? Porque assim, gente, a diferença de um profissional, além de agregar valor, é resolver problemas. E quando a gente tem problemas, a gente tem oportunidades. Então, foi através de um problema lá no passado que eu consegui uma oportunidade e cheguei aonde eu estou hoje. Num problema, num grupo de trabalho na sala de aula, de quem vai apresentar, e o Maurício foi lá e apresentou, e estamos aqui hoje. Então, fica aqui dicas bem aleatórias, né? Eu faço isso também nas minhas aulas, porque a gente dá tiro para tudo que é lado. Então, assim, não gosta de ler, tem uma série. Não gosta de série, tem dicas comportamentais. E eu acho que esse combinado aqui vai fazer a diferença no dia a dia aí dos nossos
ouvintes aí, de quem está acompanhando a nossa live. Espero ter... Perfeito, Maurício. Perfeito. Tem a Estação Patinete fez uma pergunta bem importante, se vai ficar gravado. Sim, todos os nossos encontros estão sendo gravados e eles vão estar nos nossos Instagrams, no IGTV. Vocês podem ir lá, rever e botar a sua pergunta no nosso direct também. Bom, eu queria agradecer a presença do Maurício, né? Agradecer o Wagner, agradecer a todos vocês, né? E quarta-feira a gente se vê. E se quiser rever, o Wagner acabou de dar a dica aí, né? A gente se vê na semana que vem com outro assunto, né? Nós três voltamos, tá? E a gente quer vocês aqui coladinho nas quartas de mercado e carreira. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.